Olá, está no ar o Consumidor em Pauta e hoje nós vamos esclarecer dúvidas sobre direito do consumidor com o Dr. Santini. Tudo bem? Tudo bem, prazer em tê-lo conosco. Santini, olha só, a gente sempre recebe perguntas, pelo nosso WhatsApp 51985 946 773 e também pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E se você tem alguma dúvida, manda para a gente pergunta aqui para os nossos especialistas. Hoje o Dr. Santini falando sobre direito do consumidor. Vamos à primeira pergunta? Então, comprei uma máscara capilar de marca famosa e paguei mais de R$200. O produto em questão vinha com propaganda de melhoria nos fios, porém, nada mudou no meu cabelo. Entrei em contato com a empresa e obtive a resposta de que eu deveria utilizar a linha completa para ter o resultado esperado. A minha dúvida é, essa informação deveria vir antes do consumidor comprar um produto caro que não vai funcionar sozinho? Perfeito, a consumidora anônima está correta. Essa informação deveria ter vindo antes dela fazer a compra. Quer dizer, tu está ali fazendo as tuas pesquisas no site e deveria estar ali. E esta é uma prática considerada abusiva, né? A omissão de informação na relação de consumo, seja para oferta de produto ou serviço, caracteriza publicidade ou propaganda enganosa. Tem que ser denunciado, é crime isso na relação de consumo e tem que ser denunciado, inclusive, na delegacia do consumidor. Bom, e está assegurado pelo artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que é a violação do dever de informar, né? Então, o que o consumidor e o Código estabelece? Em qualquer oferta, tem que vir clara todas as informações do produto ou serviço de forma correta, precisa, clara, em língua portuguesa e essencial para que o consumidor tenha condições de decidir. A omissão disso caracteriza publicidade enganosa por omissão de uma informação importante. Ela comprou em função das informações. Aquele produto deveria resolver o problema do seu cabelo. E quando ela voltou para tentar construir uma solução, foi informada que tinha que comprar um produto complementar. Ora, isso não foi dito. Então, o que ela tem que fazer? Essas informações ostensivas, claras, objetivas em língua portuguesa, são parte da característica do produto e também da qualidade do produto. Então, o que ela vai fazer? Até pode fazer uma notificação extrajudicial para a gerente da loja, dizendo que ela foi orientada por esse programa e, com base no direito do Código de Defesa do Consumidor, artigo 31, ela precisa imediatamente exigir o cumprimento da oferta, e aí tem que dar o produto complementar, ou simplesmente solicitar a devolução integral do valor pago. Ela entrega o produto, ou se não entrega também não tem grande diferença, ela tem prova e tem a recomendação desse programa que ela pode fazer isso, a devolução do produto parcial ou total que não surgiu efeito e a devolução integral do valor. Se caso a loja se negar, ela pode fazer uma mensagem, fazer uma reclamação no SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, e se não tiver, falar com a gerente, eu recomendo que leva formalmente com protocolo, e aí sim, aí faça um registro de reclamação contra a loja, no Reclame Aqui, no PROCON estadual ou municipal de Porto Alegre, se é de Porto Alegre no municipal, se é na cidade que não tem PROCON municipal, é no PROCON estadual. E entra com uma ação por dano material, se ela não devolver integralmente o valor, e por dano moral, porque frustrou a expectativa da consumidora. Santini, no caso desse tipo de situação, de uma propaganda enganosa, por exemplo, de que forma esse consumidor reúne as provas? Ok, ele foi até a loja, conversou com uma atendente, um funcionário da loja, que deu essa informação. Isso é por via oral. Ao mesmo tempo, pode ter ligado para um telefone, para um 0800 da empresa, ou mesmo mandado um e-mail. Como reunir essas provas?
Bom, primeiro, a publicidade estava na loja em relação a esse produto, mas digamos que não esteja. É informação só do preposto, que é a vendedora ou o vendedor. Neste caso, é a palavra do consumidor contra a palavra do atendente da loja. E aí ela tem que entrar com uma ação no juizado especial, pedindo o reparo de tudo que nós informamos e solicitar ao juízo a inversão do ônus da prova. Parte do princípio que o juiz decide que a versão do consumidor é verdadeira, quem tem que provar o contrário é o fornecedor. Outra coisa, eu fiquei lembrando daqueles rótulos que você lê, né, que a letra é tão pequenininha que você não consegue perceber nada. Existe um regramento para isso? Mas por isso que ele diz o seguinte, ó, informações corretas, claras, precisa, ostensiva, em língua portuguesa e não pode ter aquelas letrinhas que só lupa consegue ler. Isso aí também caracteriza uma intenção abusiva, né, de levar vantagem em cima do consumidor. Perfeito. Vamos à segunda pergunta também. Agora aqui, em novembro de 2025, recebi uma multa de uma moto que tenho e que uso para trabalhar. Na ocasião, entrei com defesa no Detran. Depois desse episódio e até agora recebi mais de 7 multas. Tudo por excesso de velocidade. Analisando a foto, não é a minha moto, pois a mesma não tem baú e nota-se que sempre tem 2 pessoas na moto. Desconfio de clonagem. O que posso fazer? Tem como mudar a minha placa? Estou recorrendo das multas. Serei obrigado a pagá-las? Tem um valor de R$ 880, imagina. O consumidor anônimo é uma situação extremamente, digamos assim, estressante, né? Principalmente porque ele usa a moto para o trabalho, é seu ganha-pão. Então, ele pode, de repente, sofrer aí uma apreensão da moto, né? E aí interfere no lucro cessante dele, né? Que é o instrumento de ganhar o salário, né, mensal e diário. Então, a primeira coisa ele já fez, ele fez um registro no Detran, mas não é só isso. A recomendação para esse consumidor anônimo, ele faça um boletim de ocorrência, né, registrando e informando que há uma suspeita de clonagem da placa. Tudo que ele indica, por quê? Porque ele visualizou nas imagens que não é a moto dele, a placa coincide, mas não é a moto porque tem 2 pessoas, o dele é uma só, etc, etc. Ele, com esse BO e com o registro que ele já fez no Detran, ele entra com processo administrativo no Detran, justificando e ponderando e solicitando a investigação quanto à clonagem da placa. Ponto. Bom, aí vai para uma comissão, pode ser dado favoravelmente, porque ele tem prova de fotos, etc. Ele pode agregar também e justificar que naquele período, aquela data e aquele horário, ele estava em outro lugar, com provas testemunhais ou com declarações de pessoas que estiveram com ele. E aí, digamos que o recurso seja negado. Ele pode recorrer administrativamente no JARI, que é uma junta administrativa de análise e de recurso do processo inicial administrativo, e se o JARI ainda negar, que acho difícil ele negar, ele tem o direito ao Poder Judiciário. Aí eu recomendo que ele contrate um advogado perito em leis de trânsito, né? Porque ele tem uma prova substancial, que são as fotos, e mais do que isso, ele tem as declarações que naquele horário, naquele local, ele não estava naquele momento. E aí, quanto às multas? No momento que ele entra com um processo administrativo, as multas são suspensas, até a análise desse processo quanto ao mérito, né? Não tendo sucesso no campo do administrativo, ele vai entrar com um processo judicial. Também as multas ficam paradas, não se paga. Automaticamente, no processo administrativo e judicial, deve-se pedir liminarmente a suspensão da cobrança das multas. Então, esse é o papel do consumidor anônimo quanto uma situação estressante, porque é um instrumento de trabalho e provavelmente teve clonagem de placa, que hoje é muito comum. Santini, muitas vezes a gente recebe a multa com muito tempo de atraso.
E aí eu não sei, aquela terça-feira, 2 meses atrás, onde eu andava, né? Pois é. Existe algum regramento também para esse caso de multas? Como? Não, existe algum regramento, né, para Sim. o órgão enviar a multa ao consumidor? Não, normalmente ou é por fiscalização presencial, né, do fiscal, ou por imagem, né? No caso aqui foram por imagem. Ele verificou que a moto 7 vezes passou, né, em velocidade acima da normalidade, não respeitou pela placa. Mas o titular dessa placa, que é o verdadeiro, diz que A moto não é minha. que não foi ele. E prova o fato como tal. E aí ele tem as fotos. E aí a clonagem é uma prática hoje de pessoas contraventoras, né, que se usa desse artifício para prejudicar o verdadeiro titular daquele veículo ou daquela moto. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta, também de um telespectador anônimo. Comprei um cooktop e veio com defeito. Fiz contato com a assistência técnica porque pela loja que eu comprei, só tenho 7 dias para trocar. A assistência veio verificar e fez o laudo confirmando o defeito, mas falaram que é a fábrica que tem que resolver o problema. Já esperei 30 dias e a fábrica não solucionou o problema e nem me deu satisfação. O que eu devo fazer? Bom, essa consumidora anônima é uma situação né, digamos assim, da cadeia dos fornecedores lavar as mãos, né? Não fica tocando para o outro. Não, mas aí a consumidora tem uma vantagem, aliás, tem várias vantagens. O artigo 18 já estabelece a garantia, né, de troca ou substituição. Por exemplo, se é um bem essencial. Se é um bem essencial, tem que trocar imediatamente. E não tem que esperar 30 dias para a assistência técnica resolver. Um cooktop é um bem essencial. É essencial. Ninguém vai comprar um cooktop, né, para deixar no meio da sala. Para ficar bonitinha a cozinha. Então, o que ele tem que fazer? O que ela tem que fazer? Ela pode, por respeito e por educação, eu digo sempre, tentar, ela pode escolher a fábrica, ela pode escolher o transportador, o lojista e a assistência técnica. Como passou 30 dias, isto chama-se responsabilidade solidária. Toda a cadeia de fornecedor é responsável. A fábrica lavou as mãos, a assistência técnica lavou as mãos, a loja ela não procurou, mas ela pode, por educação e respeito, falar com o gerente da loja. Eu comprei aqui, para mim é mais fácil resolver o problema contigo, vamos construir uma solução. Passou 30 dias, ela que escolhe. Então, o código diz o seguinte, que o consumidor tem 3 opções. Substituição do produto por outro da mesma marca ou diferente, pagando a diferença ou recebendo a diferença. Devolução integral do valor pago, atualizado. Se passou alguns dias, atualização muito pequena. Se o cara falar em valor nominal, aceita. E o terceiro, aceitar o produto com defeito, com um abatimento significativo. Mas a escolha é da consumidora. Então, ela pode citar isto, se ela tem que recorrer, por exemplo, ao juizado especial, ela pode citar toda a cadeia dos fornecedores como corresponsável, né? E aí eu diria o seguinte, se o cara não quiser resolver, o cara da loja, denuncia no PROCON, denuncia no Reclame Aqui, bota no site consumidor.gov.br, porque isso que funciona. O senhor não quer resolver? Então tá bom, eu sei o caminho. Vou entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa é a palavra-chave. Quando tu fala Poder Judiciário, o cara diz, opa, vamos resolver. Então, tá aí o caminho. Às vezes o consumidor, ele vai um longo caminho até resolver o seu problema. Vários. Bem, a gente vai a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, bem rapidinho, com o Consumidor em Pauta. É um instante só. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Santito, sabe que o nosso programa é feito pelos telespectadores, né? Exato. Então a gente convida a quem tenha uma dúvida, mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso telefone, WhatsApp, 51 985 946 773, ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br.
A telespectadora Vera, ela pergunta, fiz uma viagem de carro para o interior do estado, abastecido um posto de bandeira tradicional e pedi a nota fiscal. Estava retornando para casa e o carro apresentou falhas e perda de potência. Voltei ao posto onde eu abasteci. Não resolveram o problema. Acionei seguro do carro e tive que retornar para Porto Alegre. Fiquei muito decepcionada. O que devo fazer? Quais são os meus direitos? Bom, Vera, primeiro parabéns à Vera, porque nenhum consumidor deve, aliás, não precisa solicitar, mas o consumidor só tem garantia da prova documental quando solicita. Aliás, não precisa solicitar. A obrigação do fornecedor é colocar para o consumidor cupom fiscal ou nota fiscal. Então, a Vera pegou a nota fiscal. Esse é o documento principal. Ela fez tudo correto. O problema começou a falhar, né, o rendimento do veículo, voltou para o posto de uma bandeira tradicional, provavelmente. Também aí é uma escolha do consumidor. E tentou construir uma solução. Foi negado. A Vera chamou o guincho, né, o seguro, e aí levou para uma oficina autorizada. Ela tem que pedir para essa oficina um laudo técnico dizendo que o problema constatado foi decorrente da gasolina que não atende às especificações da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Bom, com esse documento, ela pode ainda insistir numa solução com o posto, que provavelmente não vai aceitar, porque não aceitou na primeira. Aí sim, aí ela leva para uma autorizada, faz 3 cotações de preço, manda fazer o serviço todo, tira todo o combustível, isso a oficina sabe, e resolve o problema. Guarda todos os comprovantes de despesa, desde o início até o fim. E aí sim, aí entra com uma ação no juizado especial pedindo dano moral e dano material. Por quê? Porque ela teve uma situação estressante, cancelou a viagem, teve uma série de problemas, tentou resolver, não teve solução com o posto, e aí cobra-se isso aí. E denuncia esse posto na ANP, primeiro, né, na titular dessa bandeira, que é o titular da bandeira preserva muito a imagem dos postos credenciados, e no consumidor, consumidor.gov.br e no Reclame Aqui, e no PROCON municipal ou estadual. São esses canais, né, os principais para o consumidor. Exato. Mais uma pergunta, então. Meu marido vendeu um carro e passou no cartório o documento para a pessoa passar para o nome dela. Essa pessoa não passou o carro para o nome dela. Agora, quem comprou leva uma multa lá em Santa Catarina e veio para o nosso endereço. Já faz quase 1 ano e ainda não foi passado para o nome de quem comprou. O que devo fazer? Bom, aí essa consumidora anônima, ela fez corretamente. Aliás, o marido da consumidora fez corretamente. Ele foi até um cartório, fez a transferência, é registrado, porque em cartório registra, para o novo comprador. Esse novo comprador não fez absolutamente nada, ele tem 30 dias para fazer isso, né? Transferir o carro no nome dele. E, como consequência, aparece uma série de multas fora do estado, em Santa Catarina. Ele tem que fazer um comunicado, ele tem a transferência registrada em cartório, ele entra em contato com o Detran de Santa Catarina, informa, e aí tem que fazer um comunicado ao comprador, se ele tem o contato ainda, que tem que fazer a transferência imediata. E aí ele entra com recurso no Detran de Santa Catarina, comprovando a data e o registro no cartório da venda, pedindo a não cobrança dessas multas em seu nome, porque não tem nenhuma culpa. Então entra com processo administrativo, mesmo a situação da primeira pergunta que surgiu aqui nesse programa. E aí acompanha, mas não deve pagar. No momento que ele entra com um processo administrativo, suspende as multas. E tem os pontos também, né? Exato. E aí, se não tiver sucesso, eu já tive uma situação semelhante. Fiz isso aí, o comprador não passou no nome. Aí eu ia contratar um advogado para exigir o direito de fazer, a obrigação de fazer, ali melhor dito. E aí o cara diz, não,
Santini, eu te vendo o carro de volta. Aí eu comprei o carro de volta, eu resolvi. Mas não tinha multa, né? Tá certo. Agora uma pergunta do José Luiz. Comprei alguns produtos em uma loja física. Fiz um cadastro para pagar as compras em prestações. O atendente voltou e informou que não foi autorizado o financiamento das compras porque meu nome estava negativado no SPC e Serasa. O que devo fazer, tendo em vista que nunca deixei de pagar qualquer tipo de prestação? Quais são os meus direitos? O José Luiz, aí primeiro é uma situação de negativação do seu nome indevida, exatamente, tu matou. Ele está na loja, foi surpreendido. O que ele pode fazer na loja, num primeiro momento? Solicitar o informante da loja se ele consegue a informação que ele consultou o site do SPC ou Serasa e lá vai dizer qual é a loja que negativou o nome dele indevidamente. Pode ser que a loja forneça. Se não fornecer, o José Luiz pode entrar no site do SPC e Serasa com seu CPF e vai identificar a mesma coisa que a loja identificou. Feito isto, o José Luiz entra em contato com essa loja que indevidamente colocou seu nome lá. Pode ser um nome comum, né, que tenha outra pessoa, mas aí pela filiação tu já matou essa questão. Aí, com isso aqui, com ele identificando a loja que negativou o seu nome, ele entra em contato para retirar isso no máximo em 5 dias úteis. Se não acontecer, antes disso ele pode fazer um contato, digamos assim, prévio, comunicar também o SPC e o Serasa, faz um BO, isso é importante, um BO, manda a cópia disso aí, e aí entra com uma ação, em 5 dias a loja não atendeu, entra com uma ação para retirada, obrigação de fazer e retirada imediata até 5 dias úteis. Não tendo uma solução pela loja, ele entra com uma ação por dano moral. E não vai entrar por dano material, porque ele está sendo cobrado por um valor que não é devido a ele. Então, ele não pagou. Se ele tivesse pago, teria direito ainda à devolução em dobro. Então, é isso que o José Luiz tem que fazer, né? Tenta construir uma solução, não tendo, juizado especial. E denuncia essa empresa para não cometer outros erros com outros consumidores, como aconteceu com ele. Vamos lá, mais uma pergunta. Essa é a última, tá? Estamos chegando no fim do programa. Tá. É incrível, esse bate-papo vai indo, são muitas dúvidas e ótimos esclarecimentos. Então, agora a pergunta da Maria José. Fiz uma inscrição em um curso online de duração de 6 meses. Ao longo do curso, tive problemas pessoais e tentei cancelar o tal curso. Fui informada que devo continuar a pagar o curso até o final. Isso está correto? O que eu devo fazer? Não, a Maria José coloca uma situação que é recorrente. E isto, cobrar até o final, é uma cobrança abusiva, né? E é uma cláusula, se está no contrato, é uma cláusula abusiva. Então, primeira coisa, em qualquer relação de consumo, quando a gente tem contrato, leia atentamente. Se tem letras pequenininhas, são uma prática abusiva. Se tu não entende do contrato, chama um amigo, um familiar que entenda, um advogado, etc. Então, primeiro, cancelamento é um direito do consumidor a qualquer momento, está assegurado pelo Código. E só pode cobrar a instituição de ensino, etc., prestações vencendo, entre 10% a 20% é permitido, que são os custos administrativos. Acima disso aí já é considerado abusivo. Então, tenta construir uma solução, não tendo solução, denuncia, né? E se você pagou o valor total, pede a devolução da diferença em dobro, porque é uma cobrança indevida. Então, ela tem que pagar uma multa rescisória, porque a iniciativa de cancelar foi dela, mas entre 10% a 20% das prestações vencendo. Então, você tem 3 prestações, 10% a 20%, o fornecedor tem o direito a cobrar como multa rescisória. Fora disso, não. Se ela fez essa compra pelo cartão de crédito, ela pode entrar em contato direto com a operadora para tentar bloquear esses pagamentos? Pode. Sempre a gente diz para construir a solução com o fornecedor. Não tendo, PROCON denuncia, o PROCON vai fazer uma mediação, pode ser que não tenha sucesso e vai dar a resposta que não conseguiu, aí é juizado especial.
Aí Perfeito. aí é dano material, se ela já pagou, e dano moral, porque ela está sendo exposta a uma cobrança que é abusiva. Perfeito, Santini. Muito obrigado pela tua participação Tudo bem. aqui no Consumidor em Pauta. A gente encerra esse programa, então, convidando todos a assistirem ao Consumidor em Pauta aqui na TV todos os dias de segunda a sexta-feira. Tchau, tchau e até a próxima.